A reforma trabalhista foi aprovada no Senado por 50 votos a 26, mais uma abstenção. Nós vamos debater os principais pontos a partir de agora com o advogado especialista em direito trabalhista, Décio Scarvaglione, e o presidente do Grupo de Líderes Empresariais, Eduardo Fernandes. Boa noite, sejam bem-vindos. E se você está assistindo na faixa das 6 da tarde, pode mandar sua dúvida ou seu questionamento, até mesmo sua opinião, para o WhatsApp 99588-2374. Está na tela, 99588-2374, mas só se for na faixa das 6, ao vivo, porque às 10 o programa é uma reapresentação. Bom, vamos começar, gente. Vamos começar tentando esclarecer alguns pontos principais que são os que mais geram dúvidas, né? Vou começar com o Décio. Férias, elas podem ser parceladas em 3 vezes ao longo do ano, mas estão garantidas? Sim, sim. Mantém-se a garantia dos 30 dias de férias e, ao contrário do sistema atual, que permite o parcelamento em dois momentos, sendo que um não pode ser inferior a 10, agora nós temos três frações, uma não pode ser inferior a 5 e um tem que necessariamente ser igual a 14. Sim. E aí a questão que fica no ar é a seguinte: 5 dias é suficiente para efeito de férias? Essa é uma questão que eu já coloco de antemão. 14 dias, evidentemente, são 2 semanas. E se sabe, né, modernamente, quanto é difícil hoje em dia tirar férias, né? Cada vez mais há uma imposição de trabalho, etc. e tal. Fica essa questão, será que 5 dias é suficiente para recuperar as baterias, como se diz, né? Sim. As energias? 13º salário está mantido? Mantido, tranquilamente. Perfeito. O projeto permite a terceirização. Um trabalhador pode ser demitido e contratado como pessoa jurídica? Sim, mas aí tem uma quarentena necessária de 18 meses. Então, é justamente para evitar que da noite para o dia eu durma empregado e acorde PJ, né? Sim. Terceirizado, enfim. E tem no projeto uma figura esdrúxula que é o autônomo permanente. O que é o autônomo permanente? É o autônomo. Não, mas o autônomo é exclusivo meu. Bom, então ele é meu empregado. Né? Seria uma fraude o espírito da legislação trabalhista. Isso parece que o presidente prometeu vetar depois, ou ele veta, ou vai lançar uma medida provisória. Se bem que o Maia já disse que medida provisória ele não quer nem saber. Sim. Então, não sabe, vai ficar na mão do até então presidente Temer. A gente tem que aguardar, a expectativa é que amanhã o presidente então faça ou não o veto. E quem vai ser o presidente também, não sabe mais quem é o presidente daqui a pouco, né? Pois é. Está mudando tanto. As coisas mudam tão rápido. Mas para as empresas, vamos agora entender, Fernando, vocês podem... desculpa, Eduardo. Perdão. Fernandes, vamos começar com o lado do empresário agora, tá? Vocês acreditam que essa reforma vai potencializar o mercado de trabalho? Vocês podem contratar mais a partir de algumas dessas mudanças? Alguns pontos aqui. Boa noite, Pedro. Boa noite, Seja bem-vindo. Boa noite. Alguns pontos importantes. Eu não acredito que a simples sancionar a reforma vai ter uma explosão de empregos. O que a gente acredita é que o ambiente macroeconômico do Brasil ele se torna melhor no momento que hoje, alguns números, só para que o telespectador saiba, o Brasil ele é o líder no número de processos trabalhistas no mundo. Só em 2016 foram 3 milhões de novos processos. O Brasil é o país que tem o custo maior de contratação de trabalhador, maior que países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Então, essa reforma, ela tem mais o intuito de fazer uma negociação entre o empregador e o empregado. E isso acaba sendo bom para os dois lados. No momento que tu tira a ilusão de que o Estado ele pode tutelar e saber tudo o que tu deve fazer, então ele acaba sendo bom para o empregado, que pode escolher sobre férias, pode escolher sobre o horário do almoço e algumas outras coisas, e para o empregador, que às vezes no momento de crise, hoje aí nós vemos um mercado triste, 14 milhões de desempregados, uma crise econômica cada vez mais forte. Então, o importante para as empresas é essa flexibilização que vai ser bom para os dois lados. É uma troca mútua. É bom para a minha empresa e é bom para o empregador que recebe o emprego e pode também sair da sua informalidade,
que hoje tem uma informalidade também muito grande. Sim. Então, a gente vê essa reforma de uma forma muito positiva, que pode melhorar não só a questão de trabalho, mas todo o ambiente econômico do país. Bom, eu vou continuar com o Eduardo Fernandes ainda mais um pouco e depois eu sei, como é um debate, o Décio tem uma opinião diferente, mas vamos responder o Maurício, que já mandou a sua participação. Seja bem-vindo, Maurício. Como negociar com o empresário? E isso não existe na concepção do Maurício. Eles assediam os funcionários e querem escravos. Essa é a perspectiva dele. Existe, eu estou imaginando até com essas mudanças, de que algumas pessoas possam até mesmo criar um sistema de ensino, pedagogizar o funcionário para sentar numa mesa e tentar debater, porque agora a realidade parece que vai ser outra. Essa pergunta do Maurício é boa. Hoje, se você não sabe, hoje no Brasil são 16.500 sindicatos. Existe uma contribuição sindical compulsória que ela acaba com essa reforma, que quer dizer um dia de trabalho do trabalhador. E o trabalhador, ele pode ser melhor representado e ele pode vir a negociar melhor com esses sindicatos para que ele possa fazer as negociações com as empresas. Então, hoje, no momento que o sindicato vai ter que ter uma eficiência maior, ele vai ter que ter essa representatividade do trabalhador, ela também vai ser muito forte. E outra coisa, todos os direitos do artigo 7º da Constituição continuam prevalecendo. Quer dizer, FGTS, férias, salário mínimo, 13º, aposentadoria, isso Sim. tudo permanece, não se muda nada. Então, é uma flexibilização de negociações. E aí eu vejo que os sindicatos que às vezes estavam em situações muito confortáveis, agora ele vai ter que ser muito mais eficiente para representar aquele seu trabalhador que contribuía e às vezes não tinha um retorno na negociação com a empresa. Perfeito. Bom, eu vou segurar só essas duas próximas participações, a Miriam já vai ter voz aqui no programa, mas antes dessa, esses dois pontos. Primeiro, na perspectiva de solucionar ou pelo menos trazer uma perspectiva melhor para esse problema do desemprego, né? E essa questão que o Maurício levantou de como negociar com o patrão, como é que a gente vai viver essa nova realidade. Hoje, com todo respeito, um xiste, um meme da internet é de que já teria começado a flexibilização e que agora o empregado ele pode escolher entre receber menos ou pedir demissão. Então é a piada mais ou menos dessa ali. Vamos tratar com bom humor, claro. Exatamente. Mas voltando à nossa seriedade aqui, aprofundando a discussão, tentando contribuir, me parece não, tenho certeza já de que esse projeto todo, ele primeiro, né, como bem disse Eduardo, ele é infraconstitucional, então ele alterou a CLT e não pode afetar os direitos que estão na Constituição lá no artigo 7º. Esses são imutáveis, eles são não sujeitos à alteração. Bom, isso é uma garantia de que os direitos básicos existem. A questão é que, por exemplo, como bem disse Eduardo, nós estamos hoje, de certa forma, desconstituindo o embate direto entre a classe patronal e os empregados, né? Sempre se deu através de confederações, federações, sindicatos. Temos as centrais, que é uma, de certa forma, anomalia no direito sindical brasileiro, porque elas no início não estavam previstas e surgiram. E aí o que acontece? Abre-se espaço, primeiro, para negociação individual, em alguns casos, né? E aí, de certa forma, é o que dizia o nosso espectador, acho que é o Maurício. Exatamente. Onde ele pode, de certa forma, se tratado individualmente por uma grande corporação, né, fica desigual, quem sabe. Essa é a ideia do povo, a ideia do trabalhador, esse que referiu. Por outro lado, retira-se também a contribuição sindical obrigatória e o sindicato, como disse Eduardo, ele vai ter que mostrar muito mais valor, correto? Porque ele só vai ter, de certa forma, o quê? A contribuição do seu associado. Então, o associado paga a mensalidade e mantém o sindicato e, evidentemente, que o imposto sindical é um grande aporte, talvez o maior, porque é um dia de trabalho de todos os trabalhadores do Brasil inteiro. Todo mundo que tem carteira de trabalho assinada, né? Contrato de trabalho anotado em carteira. Isso, de certa forma, parece que dá mais tranquilidade para a negociação pelo lado da classe patronal. Agora, o empregado, tem muita gente que se recusa a ser representado pelo sindicato e não quer nem se associar, né? Por outro lado, sob o ponto de vista coletivo, torna desigual, né, essa tentativa de equilíbrio entre o poder econômico e o poder de trabalho. É a velha relação capital-trabalho.
né? Não vamos entrar no velho Karl Marx aqui, mas ele disse tudo. Existe um lado do capital, do outro lado do trabalho. Eu não tenho dinheiro, eu trabalho para ti, tu tem dinheiro, tu paga para eu trabalhar para ti. É exatamente essa a relação trabalhista. Outra questão que eu acho bem interessante, e eu concordo com ele, para não dizer que a gente só discorda, Sim. pelo seguinte, nós temos um atravessador no meio do caminho. Porque o trabalhador, ele tem o custo do salário dele, né, Eduardo? E tem o custo que não vai nem para o bolso dele e o empregador despende esse custo. Quem é que pega? É o governo. Então, o governo regular essa relação e tentar equilibrá-la sob o ponto de vista da legislação é uma coisa. Agora, o governo tornar-se sócio entre o trabalhador e o empresário, esse é um problema. Porque cada empregado, ele custa, se eu não me engano, não sei se tu tens a estatística, 80%, 90% além do que ele recebe como salário. O que é um absurdo. Mas daí nós vamos cair na questão do imposto, né? Sim. Onde se paga imposto em tudo. Para respirar se paga imposto e... Reforma tributária que é bom nada. Não volta para nós, Sim. povo, seja o empresário, seja o trabalhador, seja o autônomo, seja quem for. Então, é um problema. Mas aí eu coloco uma diferença entre tu tentar manter o equilíbrio via legislação e o governo, para fazer isso, ganhar uma comissão, que ele não tem que ganhar comissão. Né? E esse é o problema. Porque Pelo menos o único ponto de discordância aqui que eu vi gira em torno da relação de poder da negociação. Perfeito. Né? Onde o capital e a força de trabalho vão estar ali e parece ser desigual, especialmente no mundo que a gente vive, onde o capital tem muita força. À medida que o sindicalismo possa fenecer ou diminuir a sua força, né? Agora há um ponto de convergência na medida em que vai forçar os sindicatos a trabalharem cada vez mais para poder. Para eu me associar, eu tenho que acreditar que tu realmente vai lutar por mim, né? Que tu me representas. Exatamente. Né? Ou algum órgão representativo que os trabalhadores possam fazer uma negociação melhor. A Miriam diz assim, eu gostaria de saber se o empregador pode mudar a função do empregado a hora que o mesmo solicitar, mesmo sabendo que ocorrerá uma diminuição do salário. Não existe diminuição do salário, é proibido. Sim. Eu não posso, por exemplo, se pedir meu empregado hoje, contratá-lo amanhã e ter essa questão da quarentena, esquecendo a terceirização, mas em condições normais não se pode diminuir salário. Perfeito. Vamos para a próxima, Guilherme, por gentileza. Alegar uma negociação em... tá. Então vou segurar. Então essa, agora sim? Vamos lá. O José Correia, seja bem-vindo. Boa noite. Eu queria saber como que eu fico... Eu trabalho há 5 anos numa empresa e há 4 anos ela quebrou e eu moro no sítio que é propriedade da empresa, mas faz 4 anos que não recebo salário, nem eu nem minha esposa. Eu entro na lei nova, qual o meu direito? Se a empresa quebrou, não existe mais. Na verdade, me parece que aí é uma confusão da questão do salário in natura, né? Porque eu acho que ele recebia um salário e recebia também a moradia que se incorpora ao salário. Sim. Mas o que ele tem que fazer é entrar com uma ação contra a empresa, que deve ter uma massa falida hoje em dia, e o síndico da massa falida vai habilitar o crédito dele para depois de pagar os impostos, que tem preferência, e o resto, quem sabe, um dia chegar no dinheiro dos trabalhadores. E isso é um ponto, esse é um ponto. Primeiro se paga os impostos pro ente federal, para depois pagar os empregados. Então, também existe essa destoamento de que por que não se paga primeiro os empregados e depois... Primeiro deveria se matar a fome, né? E isso as empresas também acontecem, de pagam os impostos sempre na frente, independente se tiver inadimplência. Vamos ver se tem a ver com o que eu vou perguntar aqui na sequência. O Ricardo de Guaíba, seja bem-vindo, Ricardo. Boa noite. Gostaria de saber sobre a questão das horas extras, né? Se vai ser paga em dinheiro ou vai ser banco de horas após 44 horas semanais. E aí eu já encaixo a pergunta, né? Para as empresas, é interessante ter, por exemplo, a jornada de trabalho flexível, como a reforma propõe? Sim, é importante. Tu pode, em momentos diferentes, dependendo do teu nível de trabalho, tu pode adequar quanto àqueles trabalhadores. Existem ramos como saúde, que já fazem isso, tem 12 horas de trabalho, e aí nessas 12 horas tem 36 horas de descanso e coisa. E o máximo seria agora, se eu não me engano, 48 horas, é isso? 48 horas semanais. E essa flexibilização, aí volta-se de novo, é tudo uma flexibilização. Eu acredito que isso, no momento de ruim economicamente, em que as empresas querem empregar, mas o custo é muito alto de emprego, aí quase 100% a mais um empregado
custa. Então, todas essas facilidades, eu tenho certeza que isso vai melhorar todo o ambiente para o trabalhador e para as empresas. E isso acaba gerando para a economia de um modo geral. Bom, e a pergunta do Ricardo, né? Ele quer saber como é que vai ser a questão das horas extras. Vai ser em dinheiro, se vai ser banco de horas? Pode ser nas duas modalidades. É flexível isso? A reforma não retira o pagamento da hora extraordinária, que é aquela hora além da oitava, e ao mesmo tempo ela joga para ler a questão do banco de horas, que antes era mais do acordado do que do legislado. Sim. Né? O espírito dessa reforma é que o acordado prevaleça, dependendo da situação, sem ferir aqueles direitos fundamentais que a gente falou aqui da Constituição, sobre o legislado, nessa ideia de flexibilização, desengessar ou tornar mais livre a negociação. Então, tanto pode haver o banco de horas ou como quem prefira, eu vou seguir pagando a hora extraordinária além da oitava sem problema nenhum. A questão é que com as 12 tu pode passar de 2 por dia, aí vai aumentando a questão das 48 que o Eduardo referiu. Então muda, porque a jornada hoje é 44. Sim. Né? E aí também tem quem pregue, por exemplo, que reduz a jornada para 40, porque necessariamente abriria mais postos de emprego e não acabar aumentando. Porque esse 12 por 36, hoje ele está dedicado a algumas funções específicas, que é o pessoal de hospital, o pessoal de vigilância, etc. e tal, que o sujeito trabalha 12 e fica um dia e meio e volta. Mas aí tem a questão do estudo sobre medicina, saúde do trabalho, se isso é suficiente para recuperar um cara que ficou ali 12 horas, né? Sim, então, na lida. Exatamente. Eu tenho uma questão sobre saúde aqui, já que a gente tocou no assunto. O governo deve voltar atrás em pontos como o trabalho de gestantes em locais insalubres. Essa é uma medida que precisa ser revista. Aqui eu acho que a gente vai também achar um ponto de consenso. Né? Eu acho que sim. Eu acredito que sim. Isso é uma perversão, me parece que foi uma mente do mal que inseriu, porque não tem fundamento isso, né? Sim, se for possível, a pessoa vai trabalhar. Agora, se for insalubre, lactante, gestante, não tem como expor uma vida, né, que está por surgir a um agente nocivo. Nem a empresa que expor o seu empregado a uma situação assim, correr um risco. Acho que é desumano até se colocar nessa situação. Então, também somos... Acabamos de responder a pergunta do Alexandre Martinin, né? Também respondemos. Seja bem-vindo, Alexandre. Então, oficializando o banco de horas, é o que a gente estava falando antes, né? Bom, qual a perspectiva para o mercado com a aprovação dessa reforma? É possível a gente voltar a ter, por exemplo, investimentos, o quadro? A gente está na expectativa de que, né, a gente possa contratar mais gente, ter mais empregados no Brasil. Isso vai ajudar também na empresa a também pensar a sua produção? Eu tenho certeza que sim. Foi o que eu disse ali no começo. Não vai se ter só aprovou-se a reforma trabalhista e vai ter uma explosão de empregos, mas isso traz um ambiente de mais ânimo para os investidores e aí para a iniciativa privada, que é o grande indutor do crescimento, do desenvolvimento, e fazer investimentos, e esses investimentos acabam sendo criação de empregos e isso acaba se desenvolvendo na economia. E para diminuir esse número triste aí de 14 milhões de desempregados. Sim. Outro ponto importante que a gente não tocou da reforma, com esses novos conceitos de trabalho, se tem usado muito home office. E na reforma, hoje o trabalho de casa, o home office, chamado home office, ele acaba sendo legislado e agora ele está dentro da nova reforma. Então, muitos trabalhadores, hoje as empresas, ou ele está viajando, ou ele trabalha só em casa para diminuir custos custo fixo da sua empresa. Então, cada trabalhador trabalha do seu ponto e isso era uma coisa ainda muito nebulosa. Então, a reforma trabalhista, ela traz os benefícios para o home office e eu acho que isso também é um ponto bem importante que foi colocado nessa... Como eu estava falando, já vai começar a rearranjar algumas questões de produção e trabalho. Bom, o Eugênio, eu vou pedir jornada dupla para ti, tá, Décio, agora, para responder a questão do Eugênio e também para fazer o teu parecer, emitir a tua opinião a respeito da reforma. Então, vamos lá. Primeiro com a pergunta do Eugênio. O trabalhador com mais de 50 anos pode dividir férias em 2 vezes? Ele está pensando até mesmo que já tem um acordo. Pela legislação atual, né, não pode, salvo com autorização do sindicato, uma declaração do trabalhador. Então, o idoso ou pré-idoso, porque isso vai mudando com o tempo, né? Hoje é 60 o idoso, mas enfim, a lei falava em 50. Ele era obrigado a gozar os 30 dias corridos. Não poderia haver fracionamento,
porque a empresa depois podia ser penalizada. Não, mas eu até quero te ajudar, mas eu não posso. Porque daqui a pouco vem como é que chama? Eu ia dizer vigilância, não. Vem a fiscalização do Ministério do Trabalho e vai dizer que é regular isso. Claro. O novo texto, não haveria problema. Ele entra dentro do espírito novo, né? Em tese, sem problema nenhum. E eu acho que realmente, porque hoje em dia não é mais aquela idade onde com 50 e 60, falando aqui, né? Tô levando pro meu lado, tenho 52. O sujeito é um guri hoje em dia. Mas é verdade, há 40 anos atrás a expectativa média de vida era bem diferente. Sim. Então hoje em dia, esses 50, 60 não apavora mais ninguém, né? Talvez lá uma pessoa com 80, 90 anos, mas quem será empregado nessa condição? São poucos. Claro. Então isso não representa maior problema, pode sim fracionar dentro da linha dos outros. O que não quer dizer também que se as empresas não possam seguir o sistema de hoje, que é fracionar em 2 vezes. Pode até 3, mas não quer dizer que é obrigado a colocar todo mundo em 3, né? Sim. E uma coisa também importante, para não passar batido, que ainda continua aquele sistema. Eu trabalho 1 ano para adquirir o direito às férias e a empresa tem 1 ano para me conceder as férias. Então tem o período aquisitivo e o período concessivo ou concessório, como queiro. Isso não muda, só muda a possibilidade de que seja em 3. Agora, está batendo o fim, 11 meses e 29 dias do período concessivo, se não me derem, vão pagar a multa. Vamos seja responder 5, mais 14... uma, Décio, mas eu quero a tua opinião para fechar aqui. Ó. Boa noite, pessoal, tudo bem? É o Lucas. A firma que assinou minha carteira não existe mais. A justiça deu baixa na carteira porque tinha botado na justiça. Mesmo a justiça dando baixa na carteira, conta no dia quando eu for me aposentar? Conta. Se tem a anotação da entrada e da saída e está lá registrado no brinquedinho do INSS chamado CNIS, ou CNIS, Cadastro Nacional de Informação Social, ninguém tira dele e está tranquilo. Tá? Sim. Porque pressupõe-se que na relação empresa-empregado ele é o hipossuficiente, é o mais fraco, e se está anotado ali, sem rasura, sem borrão, e foi por ordem de um juiz do trabalho, o INSS não pode discutir. Admite-se o período e conta para efeito de aposentadoria como tempo de contribuição, Perfeito. tranquilamente. Bom, a opinião do Eduardo Fernandes, a gente já ficou muito claro, é uma opinião otimista, é uma opinião que acredita que as reformas podem contribuir. Ficou bem claro, não vão solucionar, né, Eduardo? Mas podem contribuir para uma perspectiva melhor. Com certeza, com certeza. Bom, agora a tua opinião, Décio, me parece uma opinião até surpreendente para mim, moderada. Em certos aspectos tu enxerga como positiva. Ele pediu para moderar com ele ali Tá. fora. Não, tô brincando. A piada final. Não, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu acho assim, ó, não existe nada que não possa ser alterado. Porém, né, o que eu vejo? Eu vejo que é uma tentativa de esvaziar o movimento sindical, porque aí fica mais fácil o enfrentamento da patronal para 2, 3, 4, ou seja, na negociação individual, certo? Então, a gente tem que estar de olho nisso. Segundo ponto, a questão, e eu venho refletindo sobre isso, é o que vai se fazer com essas alterações. Porque tem coisas interessantes. Agora, de que forma vai ser administrado o remédio que é o problema? Porque se for usado para o mal, acaba o movimento sindical, voltamos praticamente à escravidão, certo? Porque a leitura que se faz é que a CLT passa a ser uma cartilha empresarial. Ou seja, a empresa, com essa questão da dificuldade econômica do momento, né, a classe empresarial apoiou a reforma do governo Temer. Ok, temos um instrumento. Vamos usar ele equilibradamente ou vamos usá-lo para o mal? Né? Eu estou fazendo aqui um exagero da questão do mal para dizer o seguinte, há instrumentos que só devem ser usados em último caso. Até porque a lei, antes da reforma, já previa e continua prevendo a CLT que em caso de dificuldade econômica, eu, empresário, posso reduzir a produção, posso reduzir a jornada e posso reduzir o teu salário. Isso já está previsto. Ah, mas a CLT do tempo que o Getúlio era guri, tem 70 anos, que barbaridade, estamos engessados. Ela sempre foi um instrumento bem sábio. Então ela já tinha essa previsão de momentos de dificuldade econômica. Sim. Daí eu vou dizer assim, qual é a novidade de falar em flexibilização? Isso é uma flexibilização. Ah, mas hoje em dia os sindicatos não permitem. Bom, aí eu digo, então estamos tentando tirar o adversário ou expulsar 2, 3 zagueiros para o ataque entrar melhor. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse instrumento que foi dado. Nós temos uma situação absurda de milhões de empregados
Ele falava da informalidade, Eduardo, aqui, e realmente nós temos o Exército, sem contar os empregados, de talvez 40, 50 milhões de pessoas que estão à margem de tudo. Do mercado de trabalho formal, da Previdência, não vão se aposentar nunca, claro. São os pobres coitados, né? E esse é o problema. Então, assim, ó, vai se usar para o bem ou vai se usar para o mal? A carta foi dada para a classe empresarial. Eu não tenho nenhuma dúvida de que houve um desequilíbrio na balança, né? Eu digo assim, ó, nenhum empregado está feliz, mas a classe empresarial está mais tranquila. E eu ainda coloco de novo aquilo que ele concordou comigo, acho que vai concordar de novo, que é o seguinte, o sócio não foi retirado do negócio. O empregado que ganha R$2.000, o patrão vai pagar por ele quase R$4.000. Só que o patrão paga os 4 e o empregado só recebe 2 e os outros 2 vão para quê? É imposto, blá, 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 blá. Esse não saiu da jogada. Por isso que eu falei, reforma tributária que é bom tá lá no fim da agenda junto com a política. Então uma do lado da outra. Mas, de onde nunca sairão, né? Pois infelizmente. Me parece. Bom, agora o Décio botou tudo na tua mesa e as cartas estão contigo. Estou brincando também. É bom que a conversa foi bem humorada assim desse jeito e que a gente tem, embora possamos discordar em alguns pontos, uma visão, né, que é a essência do brasileiro, tem esperança, né? Vamos orar. Não, eu acredito muito que o mercado ele consegue se consolidar, ele consegue fazer com que hoje a ferramenta, a matéria-prima principal da empresa é o funcionário. Então não adianta eu estrangular o funcionário no momento que ele é quem vai fazer a diferença. Bom, gente, quero agradecer a presença dos dois, são convidados ilustríssimos e a gente fica sempre feliz quando aceita o nosso convite. Muito obrigado.